A plenitude do reino do Deus Pai. Neste texto falarei sobre o enchimento da plenitude de Deus. E observaremos o verdadeiro rosto de Deus. E com um detalhe muito importante, toda a luz da morada do universo criado, e da luz dos seus moradores, vão se apagar e desaparecer, diante do enchimento da plenitude do reino de Deus. Se você está disposto a desaparecer no enchimento da plenitude do reino de Deus, então, você será bem-vindo à realidade da plenitude de Deus. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Rosto a rosto falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Números capítulo 12, versículos 6 a 8. Não existe nada mais elevado que a plenitude do Deus Pai. Pois o estado elevado da plenitude do Deus Pai transcende a própria verdade. Porque a verdade é o meio que dá margem para a dualidade da verdade e da mentira. Implicando que a plenitude do Deus Pai é a unidade indivisível, que está na superposição da dualidade da verdade e da mentira. Logo, a verdade é o portal que conduz para a unidade indivisível da plenitude do Deus Pai. Sendo que a luz do portal da verdade se apaga, na unidade da luz plena do Deus Pai. O que seria a plenitude do reino do Deus Pai? A superabundante graça da perfeição da imagem exata da vida indissolúvel da veste espiritual do Deus Pai. Onde a imagem exata da veste perfeita e espiritual do Deus Pai não pode ser conhecida na imperfeição da nudez da figura do sangue e da carne natural. Sendo que a plenitude da imagem exata da veste espiritual do Deus Pai não pode ser produzida pela natureza. Em outras palavras, a plenitude da imagem exata da veste espiritual do Deus Pai não pode ser criada na natureza. Logo, o Deus Pai criou a natureza, mas o próprio Deus Pai que criou a natureza não pode ser criado na natureza. Indicando que a imagem exata da veste do Deus Pai é totalmente plena porque ele é indivisível. Onde o estado indivisível da plenitude do Deus Pai é o estado imóvel da veste incorruptível do Deus Pai, que nos revela um mistério. A veste do corpo incorruptível não pode ser criada, mas a nudez do corpo corruptível pode ser criado. Porque a base da nudez da criação são os fragmentos totalmente divisíveis da corrupção. Logo, sem os fragmentos divisíveis da corrupção não existe a nudez da criação. Sendo assim o Deus Pai é a plenitude da veste que não pode ser criada, pelo fato de a própria nudez da corrupção não existir na veste incorruptível do Deus Pai. Então, isto tem que ficar bem claro. A base da criação são os fragmentos da nudez da corrupção. Então, por sua vez, quando a Escritura diz: e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Bom, a carne e o sangue é da criação natural, então a carne e o sangue estão totalmente nus na criação. Neste versículo encontramos duas observações, que revelam uma distinção da figura com carne e sangue e da imagem exata da veste incorruptível do Deus Pai. A primeira observação diz: a carne e o sangue não entram no reino da plenitude do Deus Pai. Agora, nesta primeira observação claramente se observa que na plenitude do reino do Deus Pai, a veste do Deus Pai não tem a nudez da carne e do sangue. Indicando que o corpo criado com a nudez da carne e do sangue não pode ser criado na plenitude da veste do reino do Deus Pai. Advertindo de uma forma bem clara que na plenitude da veste do reino do Deus Pai não existe a nudez da figura do corpo da carne e do sangue. Sendo assim, a nudez que não existe na plenitude do reino do Deus Pai não pode entrar na plenitude da veste do reino do Deus Pai, porque a nudez da carne e do sangue
nunca cessará a nudez do corpo de carne e sangue, que não existe na plenitude da vestimenta do reino do Deus Pai. Em outras palavras, na plenitude do Deus Pai, não existe um corpo, mas somente uma veste. Então, a plenitude da veste espiritual do reino do Deus Pai revela que a nudez da carne e do sangue é uma ilusão. Por causa da condição da segunda observação do versículo que diz: nem a corrupção herdar a incorrupção. Por que a corrupção não pode herdar a corrupção? Porque a corrupção são os fragmentos da criação da nudez da morte. Isto implica que a criação não está vestida com a vida, mas morta corporalmente na nudez da sua corrupção. Logo, a nudez da criação mortal não pode herdar a vestimenta incorruptível da vida indissolúvel. Pelo fato da vestimenta incorruptível ser a própria imortalidade de Deus. Implicando que a nudez da criação mortal pode ser criada, mas a vestimenta do reino imortal do Deus Pai não pode ser criada. Logo, aquilo que é criado não pode herdar aquilo que não pode ser criado. Agora, a nudez da criação é totalmente descartada pela vestimenta do reino da plenitude do Deus Pai? Não. Porque os atributos invisíveis da veste incorruptível do Deus Pai precisa da nudez da corrupção para revestir o corruptível com a incorruptibilidade e o mortal com a imortalidade. É por esta causa que a Escritura diz: porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos capítulo 1, versículo 19 a 20. O versículo diz: porquanto que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Esta parte do versículo está falando que o conhecimento de Deus está manifesto na criação, porque Deus lhe manifestou. Agora, o que Deus deixou manifesto na criação? A plenitude da sua veste espiritual que não pode ser criada. Implicando que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. O que o versículo está falando na verdade é a plenitude da veste do Deus Pai, que não pode ser criada, claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Sendo que a veste não criada está sendo observada pela nudez do corpo criado. Onde a nudez do corpo criado é o sinal que aponta para a veste não criada. Implicando que o corpo carnal não é segundo a veste espiritual, e por sua vez, a veste espiritual não é segundo a nudez do corpo carnal. Para entender o que o versículo está dizendo de fato sobre a criação, é preciso entender que a veste espiritual não vai vestir a nudez da carne natural. Achar que a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai vai vestir a nudez do corpo com a carne natural é profanar a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai. Porque a própria Escritura diz: Deus é Espírito, importa que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 24. O Espírito é uma entidade sobrenatural que se sobrepõe aos corpos criados da natureza. Sendo, pois, o sangue e a carne um elemento da criação. Isto indica que a plenitude da veste do Deus Pai não é feita com a nudez do corpo com carne e sangue. Revelando de forma bem clara que a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai não tem um corpo com carne e sangue para vestir. Logo, os adoradores não adoram o Espírito pleno do Deus Pai, com a nudez do corpo da carne e do sangue, mas com a mesma veste espiritual e plena do Deus Pai. E isto nos revela o verdadeiro sentido de sermos chamados filhos de Deus. Os filhos de Deus não são segundo a nudez da carne e do sangue, mas são segundo a plenitude do Espírito da veste do Deus Pai. Porque o sangue e a carne adoram o sangue e a carne. E a plenitude da veste espiritual
adora o espírito pleno da veste do Espírito do Deus Pai. Logo, a veste do Espírito do Deus Pai não pode ser adorado pela nudez dos filhos com carne e sangue, mas somente com a plenitude da veste espiritual dos seus filhos. Determinando que a nudez dos filhos do sangue e da carne se opõe aos filhos com a veste plena do Espírito do Deus Pai. Porque os filhos do sangue e da carne são segundo a corrupção da nudez da morte. E os filhos da veste espiritual são segundo a plenitude da veste incorruptível da imortalidade do Espírito do Deus Pai. Assim, a luz da nudez da carne e do sangue foi criada para desaparecer para sempre, e a luz plena da veste espiritual para brilhar para sempre. Bom, a plenitude da veste do Deus Pai acontece no desaparecimento da luz dimensional do espaço-tempo. Agora o contínuo espaço-tempo é o espaço de 4 dimensões que, de acordo com a teoria da relatividade, possui 3 coordenadas espaciais, sendo a quarta o tempo, utilizado para determinar a posição de um fenômeno. O espaço-tempo, na verdade, é o movimento natural, que determina tudo o que acontece na natureza. Logo, o espaço-tempo não é um fenômeno sobrenatural, mas natural. Porque o espaço-tempo precisa das 4 dimensões para se mover de forma natural. Assim, na criação não existe nada que seja sobrenatural, porque as 4 dimensões do espaço-tempo permitem medir a localização da matéria na criação. Trazendo isto para a nudez da carne e do sangue do homem natural. A nudez do corpo natural pode ser medida porque a nudez está totalmente despida da plenitude da veste do Deus Pai. Isto implica que a plenitude da veste do Deus Pai não pode ser medida. Porque não existe um corpo físico e despido com espaço-tempo, na plenitude da veste do Espírito do Deus Pai. Corroborando com a seguinte conclusão, o Espírito do Deus Pai não pode ser medido. Porque o Deus Pai é Espírito sobrenatural. Indicando que o Espírito do Deus Pai não tem um corpo físico na criação, que permite localizar o Espírito do Deus Pai no espaço-tempo, e por sua vez medir a nudez do Deus Pai. Isto implica que a veste do Espírito do Deus Pai é adimensional, que determina que a veste do Espírito do Deus Pai não tem nenhuma unidade física que o defina na criação. Em outras palavras, a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai não pode se estender visivelmente na criação. Sendo que não existe nenhuma fórmula no espaço-tempo que torne visível na matéria a veste sobrenatural do Espírito do Deus Pai nas dimensões do espaço-tempo. Indicando que o espaço-tempo pode calcular a nudez do corpo natural e fazê-lo aparecer na criação. Mas, o próprio espaço-tempo não pode calcular a extensão da plenitude da veste do Deus Pai no espaço-tempo. Porque o Deus Pai é Espírito e não matéria. Indicando que não existe nenhuma fórmula física que torne visível na matéria a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai. Em outras palavras, a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai não pode ser encontrada na criação da matéria. Que nos traz um problema, para entender como Deus criou a própria matéria, sem ter um corpo material. Definindo de forma bem simples, que a sabedoria do Espírito do Deus Pai criou o universo material. Sugerindo por sua vez, que a criação natural é separada da sabedoria sobrenatural que a criou. Porque a sabedoria sobrenatural do Deus Pai não está em nenhum local da criação. É por esta forma que está escrito. Porém, onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não conhece o seu valor, e nem ela se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ela não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em troca dela. Jó capítulo 28 versículos 12 a 15. O que esta passagem de Jó está deixando bem claro? Que o homem, a terra dos viventes, o abismo e o mar, estão totalmente despidos,
da plenitude da vestimenta da sabedoria do Deus Pai. Quando o mar diz, ela não está comigo, isto implica que toda a criação está totalmente nua. Revelando algo surpreendente, que a plenitude da veste da sabedoria do Deus Pai criou o universo totalmente nu, mas a própria plenitude da veste do Deus Pai é a veste do Espírito do Deus Pai, que não contém um corpo nu. Indicando que a veste que não tem um corpo nu, criou o corpo nu. Sendo que na ordem da criação, primeiro vem a veste e depois o corpo nu. Implicando que a veste existia antes do corpo nu. Determinando que a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai existe na eternidade sem um corpo nu. Assim, o que permanece para sempre não é o corpo nu com carne e sangue, mas a plenitude da veste do Espírito do Deus Pai. Então, a plenitude da veste do Deus Pai que sempre existiu na eternidade é a veste móvel que não pode ser removida, mas a nudez do sangue e da carne, que veio depois da imobilidade da veste plena do Espírito do Deus Pai, é a criação móvel que será removida. Aplicando diretamente ao corpo com sangue e carne, do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, que se materializam nas dimensões do espaço-tempo. Estamos com dois problemas aqui. O primeiro, que todos que mencionei estão totalmente nus. E em segundo, o corpo com sangue e com carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, não existem na plenitude da veste do Espírito do Deus Pai. Partindo do princípio que no Espírito do Deus Pai são nascidos os filhos espirituais e não os nascidos do sangue e da carne. Isto claramente indica que o sangue e a carne nua, do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, não são os filhos de Deus. Porque na plenitude da veste do Espírito do Deus Pai, não existe o sangue e a carne que permite nascer o sangue da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, e de qualquer coisa que queiram nomear no sangue e na carne. Porque o único Filho que existe, na plenitude da veste do Espírito do Deus Pai, é a perfeição da veste espiritual de Cristo. E eis uma revelação sobre Cristo. Cristo é o Filho primogênito do Deus Pai, que não tem um corpo de carne e sangue na plenitude eterna da veste do Espírito do Deus Pai. Isto implica que Cristo é uma veste sem a nudez do sangue e da carne. Vamos a um exemplo. A carne e o sangue do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, entram na plenitude do reino de Deus, para ver o corpo físico de sangue e carne na veste de Cristo. Eles não encontrarão a Cristo no corpo físico com carne e sangue. Sabe por que eles não encontrarão a Cristo materializado no sangue e na carne, na plenitude da veste eterna do reino do Deus Pai? Porque na plenitude da veste eterna do reino do Deus Pai, não entra a carne e o sangue. Então precisamos mudar o conceito sobre a plenitude da veste do reino do Deus Pai. Porque na plenitude da veste do reino do Deus Pai, não entra a nudez do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher e de qualquer coisa que a carne e o sangue queiram nomear. Porque na plenitude da veste do reino do Deus Pai, só existe a perfeição da veste de Cristo. E isto claramente foi escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Este versículo não está dizendo que o judeu grego, o escravo e livre o homem e a mulher, continuam sendo o judeu grego, o escravo e livre o homem e a mulher, na unidade plena da veste perfeita de Cristo. Na verdade, à luz da nudez do sangue e da carne do judeu e do grego, do escravo e do livre e do homem e da mulher, desaparecem na unidade da perfeição da veste de Cristo. Em outras palavras, a nudez do sangue e da carne do judeu e do grego deixam de ser judeu e grego, o escravo e o livre, deixam de ser escravo e livre e o homem e a mulher, deixam de ser homem e mulher, na unidade plena da perfeição da veste de Cristo. Para serem como Cristo, na veste perfeita de Cristo.
Jesus deixou esta mudança da nudez da carne e do sangue para a veste perfeita de Cristo, quando foi questionado sobre a ressurreição em Mateus capítulo 22 versículos 23 a 30. Naquele mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até ao 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Jesus faz uma grande advertência ao ser questionado sobre a ressurreição. Ele diz: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus aponta para 2 erros, sobre a Escritura e o poder de Deus. O erro ao qual Jesus se refere é cair em desgraça. Onde o erro é a negação, que está negando o poder do aperfeiçoamento da graça da veste do Espírito do Deus Pai, que está operando na Escritura e no poder do Deus Pai. Mas, o que seria de fato o aperfeiçoamento do poder da graça do Deus Pai? A plenitude da unidade da fé, que está na perfeição da plenitude da veste de Cristo. Então, a Escritura e o poder do Deus Pai testifica da plenitude da unidade da fé, na veste perfeita de Cristo. Logo, a Escritura e o poder de Deus não testifica da nudez do sangue e da carne, do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, mas da plenitude da unidade da fé da veste de Cristo. Assim o poder do Deus Pai se revela na plenitude da unidade da fé, na veste de Cristo. E não na nudez da carne e do sangue do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher. O que seria a plenitude da unidade da fé? A plenitude da unidade da fé é o poder que tem a função de unificar a veste de Cristo, na própria veste de Cristo. Isto implica que a fé não é o poder que está direcionado para unificar a nudez do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher. Isto implica que o poder da fé não existe por causa do sangue e da carne, mas por causa da veste de Cristo. Então o poder da unidade da fé não está trazendo a luz do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher e de qualquer coisa que a carne e o sangue queira nomear. Mas está trazendo a luz da veste de Cristo. Corroborando então que a luz da veste perfeita de Cristo, que está sendo trazida pela plenitude do poder da unidade da fé, está removendo a luz do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher. Remover, na verdade, é fazer desaparecer, apagando a luz do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, para sempre na ressurreição. Em outras palavras, a mobilidade da nudez da carne e do sangue do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, é totalmente removido na imobilidade da ressurreição. Para que a luz ressurreta da imobilidade da perfeição da veste de Cristo permaneça imóvel para sempre, na remoção da mobilidade da criação da luz da nudez do sangue e da carne. Então, é isto que a Escritura e o poder do Deus Pai está fazendo. Na ressurreição, não se ressuscita com a nudez do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher. Mas se ressuscita a perfeição da luz da veste de Cristo, pela plenitude do poder da unidade da fé. Logo, na ressurreição não se observa a luz da nudez do sangue e da carne do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher. Mas somente a perfeição da luz da veste de Cristo. Então,
na plenitude do reino do Deus Pai, se observará o judeu e grego, o escravo e livre, o homem e a mulher? Não. Mas somente a luz plena da veste de Cristo, e dos irmãos de Cristo, que são irmãos segundo a veste de Cristo, e não segundo a nudez do sangue e da carne. Esta verdade está em todo o questionamento sobre a ressurreição. A mulher teve 7 maridos, mas a mulher não teve nenhum filho com os 7 maridos. O filho é a continuação da nudez do sangue e da carne. Partindo do princípio que os 7 casamentos da mulher não geraram um filho carnal. Isto demonstra que a nudez da criação da luz da carne e do sangue foi removida no filho carnal que não nasceu nos 7 casamentos da mulher. Logo, se o filho carnal não nasceu nos 7 casamentos da mulher, isto implica que não existe a luz de uma geração carnal para ressuscitar. Interessante observar que a própria resposta sobre a ressurreição está no próprio questionamento sobre a ressurreição. Então, a Escritura e o poder de Deus está apagando a luz do ciclo natural, da nudez da geração da carne e do sangue do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher, para ressuscitar a luz da plenitude da veste de Cristo na ressurreição. Então, quem ressuscita na ressurreição é a nudez do judeu e do grego, do escravo e do livre, do homem e da mulher. Não. Quem ressuscita é a luz da veste de Cristo. Sendo que não é a estrutura do sangue e da carne que está ressuscitando. Isto sim é o poder de Deus, ressuscitou a veste perfeita de Cristo, sem a necessidade da criação da nudez do sangue e da carne. Mas a veste de Cristo, que não tem um corpo nu com sangue e carne para vestir. Esta verdade é bem clara quando Jesus diz: porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Bom, o casamento é constituído por causa da nudez, do sangue e da carne do homem e da mulher. Na ressurreição não existe mais o casamento. Isto implica que a nudez da carne e do sangue do homem e da mulher não ressuscitaram na ressurreição da plenitude do reino do Deus Pai. Então, quem ressuscitou foi a veste de Cristo e não a nudez do corpo carnal do homem e da mulher. Por isso que na plenitude do reino do Deus Pai não existe casamento. Porque na ressurreição não se ressuscita com a nudez do corpo carnal do homem e da mulher, cujo corpo carnal é a base do casamento. Isto implica que a luz da nudez do corpo carnal do homem e da mulher foi removido e apagado para sempre, na veste ressurreta de Cristo. E este mesmo princípio se aplica à criação da terra e do céu. Porque se a Escritura diz de uma nova terra e céu, que não é segundo a criação natural da terra e do céu. Isto implica que a terra e o céu que foi criado será removido para sempre, para que a imobilidade da nova terra e céu permaneça para sempre. É isto que o livro de Hebreus capítulo 12 versículos 26 a 27 está relatando. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. O significado de comover o céu e a terra é causar uma separação das coisas criadas e não criadas. Na realidade, a nudez da criação do céu e da terra serão separados, da veste do céu e da terra sobrenatural que nunca foram criados. Que integralmente é separar o que está aproximado, mas que são totalmente diferentes na aproximação. Implicando que existe a mobilidade da nudez da criação do céu e da terra natural. E a imobilidade da vestimenta do céu e da terra sobrenatural, onde ambos vou chamar de universo. Então, temos um universo móvel, que se move segundo a nudez da criação. E outro universo que tem a característica da veste móvel, que nunca foi criado. Determinando que a veste do universo imóvel é a unidade inalterável, incorruptível e imortal.
E o universo nu é o universo binário alterável, corruptível e mortal. Quando a Escritura diz: mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas. Esta referência está diretamente relacionada à nudez do universo criado, que se move segundo a estrutura binária. E por sua vez, quando Hebreus 12 diz: para que as imóveis permaneçam, está se referindo à unidade imóvel do universo sobrenatural que nunca foi criado. Logo, o universo não criado é antes do universo criado. Sendo que o universo não criado permanece para sempre porque ele nunca foi criado. Implicando que o universo criado não permanece para sempre. Logo, o universo que não permanece para sempre tem que ser removido, por causa do universo que permanece para sempre. Agora, podemos entender quando Romanos capítulo 1 versículo 19 a 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora, compreendam que o universo não criado claramente se vê no universo criado. Sendo que o universo imóvel está sendo visto no universo móvel. O que isto quer dizer? Que o universo móvel está sendo tragado pelo universo imóvel. Em outras palavras, o universo imóvel está fazendo o universo móvel desaparecer. Para entender este texto de Romanos, é necessário o apoio de outra passagem bíblica. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. 1 Coríntios capítulo 15 versículos 53 a 54. Bom, a base do mistério da plenitude do Deus Pai é o seguinte: é que a plenitude do Deus Pai está vencendo a morte, pelo poder da imobilidade da plenitude do universo sobrenatural. Onde a plenitude do universo sobrenatural está reduzindo a nada a criação do universo natural. Isto acontece porque a base do universo natural é a corrupção e a morte. Logo, o universo criado é corrupto e mortal. Cuja criação do universo natural tem na sua própria estrutura a nudez da corrupção da morte. Isto implica que toda a extensão do universo criado se encontra na nudez da corrupção da morte. Então, a unidade da vestimenta da unidade da luz incorruptível e imortal do universo não criado está apagando a dualidade da luz corruptível e mortal do universo criado. Então, a dinâmica desta expressão que diz: o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É que o poder da unidade da luz da plenitude do Deus Pai, que se encontra na imobilidade do universo não criado, está sendo observado no desaparecimento da luz binária do universo criado. Pensar que o poder da unidade da luz da plenitude do Deus Pai está sendo visto na luz binária do universo criado é errado. Porque a luz binária do universo criado é totalmente corrupta e mortal. Logo, a criação binária da luz do universo mortal não revela a visão do poder da unidade mortal da luz plena do Deus Pai. Então, se o poder do Deus Pai está na unidade da veste da luz do universo sobrenatural, a unidade da luz plena da veste do universo sobrenatural só pode ser observada no desaparecimento da luz binária da nudez do universo natural. Assim, quando Gênesis diz: haja luz e houve luz. Na verdade, não se está vendo a criação da luz binária do universo criado, mas o desaparecimento da corrupção e da morte da nudez da luz binária na criação. O que é a criação de fato? A luz plena do universo incorruptível e imortal
tragando a luz binária da corrupção da morte na criação do universo natural. Na verdade, a criação do universo natural seria como um cigarro, que está sendo tragado pelo universo sobrenatural. E todos nós sabemos que em algum momento o cigarro termina, mas aquele que traga continua depois do cigarro acabar. Este é o propósito da criação. A sua luz apareceu para desaparecer, da mesma forma que o fogo do cigarro. Assim, quando diz: "E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória." Isto implica que a luz móvel da nudez da corrupção da morte é como um cigarro que está sendo tragado. E eis o mistério sobre a criação: o universo criado não está se movendo para frente, mas para trás. Em outras palavras, a luz binária do universo está se movendo, para se apagar no passado. Por que a luz binária do universo criado está se apagando no passado? Porque a plenitude da unidade da luz do universo sobrenatural e não criado é a plenitude da veste da unidade do futuro da luz, que antecede a nudez binária do passado da luz. Usando os luminares binários do Sol e da Lua como referência. A luz binária do Sol e da Lua estão no passado, e a unidade plena do futuro da luz se encontra no futuro. Por isso que no livro do Apocalipse diz: "E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada." Apocalipse capítulo 21, versículo 22 a 23. Bom, o templo é o fundamento do universo criado e do universo não criado. Onde o templo é a própria luz. Nesta citação do Apocalipse, se percebe com clareza a unidade da plenitude da luz, que é o próprio Deus e o Cordeiro. Mas, se observa também que se diz: "E nela não vi templo." De qual templo o apóstolo João está se referindo? O templo que foi construído pelo rei Salomão. Sendo o templo do Deus Pai, a plenitude da luz. Por sua vez, o templo do rei Salomão é a veste, que está inserido na imperfeição da dualidade da luz. Partindo do princípio que o templo é o fundamento do comportamento da luz. Isto determina que a luz está relacionada ao nome do Deus Pai, que não pode ser falado no presente, mas somente no passado e no futuro. Indicando que o templo da luz do Deus Pai e do Cordeiro se encontra no futuro do nome do Deus Pai. E o templo do rei Salomão no passado do nome do Deus Pai. Agora, os templos estão relacionados à veste. Onde o templo do rei Salomão é a veste do passado do nome do Deus Pai, que está fazendo desaparecer a luz binária da nudez da criação. Logo, o estado binário da luz não está no templo do rei Salomão, mas na nudez da corrupção da morte. Isto indica que o templo do rei Salomão é a veste do passado do nome do Deus Pai, que está apagando a nudez da luz da corrupção da morte. Na verdade, o templo do rei Salomão é a veste do passado do nome de Deus, que tem a função de aperfeiçoar a nudez da luz da corrupção da morte, por meio da aliança da lei de Deus, que se encontra dentro da arca da aliança. Isto indica que o passado e o futuro do nome do Deus Pai é constituída por duas alianças: a voz da aliança da lei e o silêncio da aliança da promessa. A voz da aliança da lei é segundo a obediência da lei. E o silêncio da aliança da promessa é segundo a justiça da fé. Onde a justiça da fé do silêncio da promessa é alcançada sem a sonoridade da voz da lei. Assim, o templo futurístico da luz do templo do Deus Pai e do Cordeiro é a unidade da aliança do silêncio da promessa, que é segundo a justiça da fé. E o templo do rei Salomão é o passado da voz do Deus Pai, que fala segundo a sonoridade da voz da lei. Agora, a veste do templo da voz da lei
não aperfeiçoa a nudez da corrupção da luz mortal da criação. Ao contrário, a aliança da lei que se encontra no templo do rei Salomão faz a luz da criação desaparecer, revelando a falha da luz da criação. Onde a aliança da voz da lei não consegue aperfeiçoar a nudez da luz da criação, mas somente revelar a sua falha. A falha, na verdade, é a falta da perfeição na luz da criação. Isto implica que a aliança da lei é a veste do templo do rei Salomão, que está tentando revestir a nudez da luz imperfeita da criação. Indicando que a nudez da criação não pode ser revestida pela veste do templo do rei Salomão, por causa da imperfeição da nudez da sua luz. Então, a função da aliança da voz da lei não é aperfeiçoar a luz da criação, porque a mesma não pode ser aperfeiçoada pela aliança da lei, por causa da imperfeição da sua luz. Por isso que na cidade da Jerusalém do Apocalipse, não existe a veste do templo do rei Salomão e a luz do sol e da lua. Somente a plenitude da veste do templo da luz do Deus Pai e do Cordeiro. Isto implica que tanto a veste do templo do rei Salomão, como a nudez da luz binária da criação desapareceram, na plenitude da luz do templo de Deus e do Cordeiro. Porque a veste do templo do rei Salomão não se encontra na cidade do Apocalipse? Porque a função da veste do templo do rei Salomão é produzir a evaporação da luz da criação, por meio da escuridão adimensional. Quando o rei Salomão diz: Então falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas. 2 Crônicas capítulo 6 versículo 1. Esta escuridão que o rei Salomão se refere é a habitação adimensional de Deus, onde não existe nenhuma dimensão da luz da criação. Literalmente a luz da criação, na escuridão adimensional de Deus, não existe. Porque a dimensão da luz da criação não existe na habitação da escuridão adimensional de Deus? Porque a habitação da escuridão adimensional de Deus é o dia do Senhor. Logo, a citação bíblica que vamos ver a seguir é a habitação do dia da escuridão adimensional de Deus, onde não existe nenhuma dimensão da luz da criação. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor! Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Livro de Amós, capítulo 5, versículo 18. A habitação da escuridão adimensional do Deus Pai é de onde o Deus Pai chama as coisas que não existem como já existissem. E também a habitação da escuridão adimensional do Deus Pai é a habitação do silêncio da veste do Deus Pai, onde o Deus Pai trabalha na superatividade do silêncio. Esta verdade se encontra na construção do templo do rei Salomão. Na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. 1 Reis capítulo 6 versículo 7. Isto implica que a nudez dimensional da luz do universo criado é barulhenta. Por isso, que a sonoridade dimensional da luz do sol e da lua não entram na habitação do silêncio da escuridão adimensional do Deus Pai. Isto implica que a dimensão do ciclo da luz da nudez do universo criado se encontra girando fora da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai, indicando que a veste do templo da unidade da luz do Deus Pai e do Cordeiro não habita na nudez da luz binária da criação. E outra coisa, a veste do templo do rei Salomão também não habita no barulho da luz nua da criação. Por um simples fato: a veste do templo do rei Salomão foi edificada na habitação do silêncio da escuridão adimensional do Deus Pai. O que isto vem nos revelar? Que a veste é construída na habitação da escuridão adimensional do Deus Pai. E a nudez da dimensão do universo criado é criado fora da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai. Isto acontece porque fora da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai, se ouve a voz de Deus, que diz haja luz. Logo,
Deus não falou para criar a veste da luz do templo, mas falou para criar a nudez da luz da criação. O que é a criação? Deus alterando o passado da corrupção da morte, na criação. Na corrupção da morte, que está fora da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai, se encontra a dimensão da lei da corrupção da morte. Agora, na habitação do silêncio adimensional do Deus Pai, nenhuma lei da dimensão da corrupção da morte é aplicada. Então, a dimensão da nudez da corrupção da morte não pode alterar a habitação da escuridão adimensional do Deus Pai. Mas, a habitação da escuridão adimensional do Deus Pai tem o poder de alterar a dimensão da corrupção da morte que se encontra fora da sua habitação adimensional. É por isso que está escrito: procurai o que faz o sete estrelo e o Órion e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Livro de Amós capítulo 5 versículo 8. O versículo está deixando bem claro que a veste da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai interfere e altera o comportamento da dimensão da criação. Segundo a física, existem 4 dimensões no espaço-tempo: a altura, largura, comprimento e o tempo. Sendo que as dimensões traz um problema muito sério sobre a realidade. A nudez das dimensões do espaço-tempo não existem na habitação da veste adimensional do Deus Pai. Mas segundo o versículo que acabamos de ver, a veste da habitação da escuridão adimensional tem o poder de mudar a nudez das dimensões do espaço-tempo. Porque o versículo do livro de Amós diz: e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. Na física das dimensões do espaço-tempo, nada pode ser alterado na nudez das dimensões do espaço-tempo. Onde o dia é dia, a noite é noite e as águas do mar não podem ser movidas do seu lugar. Implicando que a própria nudez da criação do universo não tem o poder para alterar o ciclo da corrupção da morte. Mas, o silêncio da habitação adimensional da veste do Deus Pai tem o poder de alterar todo o barulho da nudez dimensional do universo criado. Esta verdade está registrada nas Escrituras. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículos 20. Agora, a habitação da escuridão adimensional do Deus Pai é o seu templo, que não está na escuridão da noite. Porque a escuridão da noite é uma dimensão nua da criação. Agora, partindo do princípio que a veste da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai não existem dimensões nuas, logo se entende quando o rei Salomão diz que Deus habita na escuridão. Sendo que a própria escuridão que Deus habita, não existem as dimensões do dia e da noite. O que seria de fato a habitação da veste da escuridão do Deus Pai? A morada onde Deus aparece. Esta verdade se encontra no seguinte relato bíblico. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. 1 Reis capítulo 3, versículo 5. Algo que fica bem claro, que Deus não apareceu para o rei Salomão na escuridão da dimensão da noite, mas na escuridão adimensional, onde não existe a dimensão da escuridão da noite. A veste da habitação da escuridão adimensional do Deus Pai não é uma escuridão que se encontra na nudez da criação. Pelo fato, do dia da escuridão do Deus Pai, não existir nenhuma luz da criação. Pois no próprio livro do profeta Amós, está escrito sobre o dia da escuridão do Deus Pai. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão, sem que haja resplendor. Livro de Amós capítulo 5 versículo 20. Então, fica bem claro que nenhuma luz da dimensão do universo criado brilha na habitação da escuridão adimensional do Deus Pai. Então,
Salomão não está sonhando na dimensão da nudez da noite, mas na escuridão da veste do Deus Pai. Revelando que o Deus Pai não executa suas obras nas dimensões da nudez do universo criado, mas na veste adimensional do universo não criado. Porque o próprio Deus diz para Salomão: pede o que queres que eu te dê. Percebam que Deus não vai dar algo para o rei Salomão na dimensão da noite, mas na escuridão adimensional. Isto acontece porque o poder da veste adimensional tem todo o poder sobre a nudez das dimensões da criação. Sendo que toda a glória do reinado do rei Salomão aconteceu, porque Deus disse na habitação da escuridão da veste adimensional. E a nudez do universo com dimensões naturais executaram o que foi dito por Deus na habitação da veste adimensional. Eis o mistério da vestimenta da habitação adimensional do Deus Pai. A palavra que foi dirigida ao rei Salomão é uma veste que produz interferência na nudez da criação do universo natural. Sendo que a nudez do universo natural foi alterado por causa da veste adimensional do rei Salomão. Revelando um outro mistério, aquele que está nu é escravo da nudez da corrupção da criação. E este é o mistério da escravidão da corrupção da morte. As dimensões do universo nu reina sobre a dimensão do corpo nu. Mas a veste adimensional reina sobre as dimensões nuas do universo. Porque a veste adimensional é o próprio Deus caminhando na nudez da corrupção do universo criado. Por isso que está escrito: os montes derretem como cera na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Salmos 97, versículo 5. Quem é o Senhor, a veste adimensional ou a dimensão do corpo nu? A própria veste adimensional. E quem são os montes com a dimensão do corpo nu? Os montes dimensionais que se derretem como cera, na presença da veste adimensional do Senhor. A mesma coisa aconteceu com o rei Salomão. Ele entrou na veste adimensional de Deus, e sai vestido com a veste adimensional da palavra de Deus. E toda a terra dimensional se submeteu ao que está dito na veste adimensional do rei Salomão. Vamos ver o que foi dito por Deus na veste adimensional. Onde Deus proferiu uma palavra com veste adimensional. E disse-lhe Deus: porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. 1 Reis capítulo 3, versículos 11 a 12. O que está acontecendo aqui? O rei Salomão entra na veste adimensional de Deus, e sai vestido com a veste adimensional da palavra de Deus. O que é a palavra adimensional da veste de Deus? A veste é o amor de Cristo que excede todo o entendimento da nudez do universo criado. E na próxima citação bíblica, observaremos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade da plenitude da veste de Deus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios capítulo 3, versículos 17 a 20. Agora, a compreensão da largura, do comprimento, da altura e da profundidade. Permite ver o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Para que depois da observação do amor de Cristo, sejamos cheios da plenitude de Deus. Bom, segundo o versículo que acabamos de ver. O comprimento
é a maior medida da nudez do corpo. A largura é a dimensão mediana ou transversal da nudez do corpo. A altura é a medida da base da nudez do corpo até o seu topo. A profundidade é a dimensão total da parte interna da veste do Espírito Santo do Deus Pai. Sendo assim, a largura, a altura e o comprimento é a parte superficial, que está no lado de fora, que permite ver a nudez do corpo. Agora, a profundidade é a profundeza da invisibilidade interna da veste do Espírito do Deus Pai, cuja profundidade é a penetração do conhecimento da veste do Espírito, que sonda o conhecimento inefável do Deus Pai, e cujo conhecimento silencioso e inefável da veste do Espírito do Deus Pai interrompe a sonoridade da nudez do universo natural. Assim, o enchimento da plenitude do Deus Pai é a capacidade de discernir a nudez do corpo criado, da veste espiritual que nunca foi criada. Sendo que a base da observação do amor de Cristo é observar que existe somente a veste de Cristo, e que a própria veste espiritual de Cristo não é segunda a nudez do corpo natural. Onde na unidade da luz da veste de Cristo, todas as obras da luz binária da nudez da criação se apagam e desaparecem, na luz da veste espiritual do amor de Cristo. Agora, o que seria nudez na visão da veste do Espírito do Deus Pai? Tudo o que se pode ver. Sim, para a veste do Espírito do Deus Pai, tudo o que está visível está totalmente nu, para a veste do Espírito do Deus Pai. Então, estar cheio da plenitude do Deus Pai é somente estar cheio da veste invisível do Espírito do Deus Pai. O que de fato existe para o Deus Pai? A profundidade das coisas invisíveis da veste do seu Espírito Santo. Indicando que literalmente a nudez da criação, para a veste do Espírito do Deus Pai, é um universo totalmente invertido do seu universo, que é composto da veste espiritual do seu Espírito Santo. E isto realmente é estar cheio da plenitude de Deus. Pois aquele que observa a nudez das coisas naturais, e toma ela como reais, não está cheio da plenitude da veste do Espírito de Deus. É por isso que está escrito. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. A morada eterna do cristão. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18. Este versículo literalmente está falando da morada do cristão. Sendo que o cristão é segundo a veste espiritual de Cristo, e não segundo a nudez do corpo natural. Porque a nudez do corpo natural observa a morada da nudez dos elementos naturais. E a veste espiritual observa a morada dos elementos invisíveis da veste do Espírito Santo. Logo, estar em Cristo não é estar com a visibilidade do corpo nu, do judeu e grego, do escravo e livre e do homem e da mulher e de tudo que a nudez do corpo queira nomear. Porque o corpo nu habita na morada do universo nu. Indicando que a observação do universo nu não é a verdadeira morada do cristão, mas a morada dos elementos invisíveis, que não podem ser vistos na morada do universo nu. Porque a observação do universo nu é temporal. Por isso que o próprio versículo diz, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Na verdade, a visão da nudez do universo invertido foi criado por Deus para passar depressa. Sendo que a nudez do universo invertido terminou no momento que foi criado. Pois a inversão da nudez do universo criado termina no momento que é criado, por causa da veste do universo não criado. Em outras palavras, a morada e os moradores do universo criado literalmente não existem, por causa dos moradores e da morada da veste espiritual do verdadeiro universo que realmente existe. É duro chegar a esta conclusão, porque o judeu grego, o escravo livre, o homem e a mulher e tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a nudez da morada do universo criado.
Não existem no reino do universo da veste espiritual da plenitude do Deus Pai, que é revelada no amor de Cristo. Isto implica que na morada dos elementos invisíveis do reino do universo não criado. Não nos veremos mais, com a nudez do corpo do judeu e grego, escravo e livre do homem e da mulher e de tudo que a nudez do corpo queira nomear. Mas, somente no amor da veste de Cristo. O que seria de fato a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade? A mudança da consciência de lugar. Sendo que ao mudar a consciência de lugar, a consciência não vai mais pensar com a mente nua do judeu do grego, do escravo do livre do homem e da mulher e de tudo que a nudez do corpo queira nomear. Mas, a consciência vai pensar segundo a veste espiritual da mente de Cristo. E quando a consciência acessar o amor da veste da mente de Cristo, a própria consciência será cheia da plenitude de Deus. Eis um mistério sobre a consciência. A consciência é a causa que permite as obras da mente acontecer. Em outras palavras, a consciência é o local onde são edificadas as obras da mente. Isto implica que as obras da mente do corpo nu, do judeu do grego, do escravo do livre do homem e a mulher e de tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a nudez da morada do universo criado, estão edificados na própria consciência. Revelando algo profundo sobre a consciência, as obras da nudez dos moradores e da nudez da morada do universo, são pensamentos mentais que são edificados na consciência. Assim, as obras do pensamento da mente nua são executadas na própria consciência. Assim a nudez da mente pensa por causa da consciência. Logo, o judeu grego, o escravo livre o homem e a mulher e tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a própria nudez da morada do universo criado, é produto das obras mortas de uma mente nua. Agora as obras mortas da mente nua se encontram na superfície do comprimento, da largura e da altura da casa do universo criado e dos seus moradores, que estão edificados na própria consciência. Logo, a nudez da superfície do comprimento, da largura e da altura da casa do universo criado e dos seus moradores, estão visíveis na superfície invertida do universo criado, por causa da consciência. Agora, entendemos com clareza a seguinte passagem bíblica. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Livro de Hebreus capítulo 9 versículo 14. O texto diz, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Agora, como Cristo se ofereceu na cruz? Com um corpo totalmente nu. Literalmente toda a veste de Cristo foi removida na cruz, e ele ficou totalmente despido na cruz. O que representa a nudez de Cristo na cruz? A purificação das obras mortas da consciência. Em quem está totalmente nu na cruz? O judeu grego, o escravo livre o homem e a mulher e tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a própria nudez da morada do universo criado. Se segura na cadeira, mas as obras mortas. É o pensamento da mente nua, que diz que é judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher e tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a própria nudez da morada do universo criado. Agora, o que o sangue de Cristo está fazendo? Mudando a consciência de lugar. Eis o mistério do poder da cruz. A cruz não veio para fazer desaparecer a consciência, porque a consciência está na escuridão. Mas, veio para apagar e fazer desaparecer as obras mortas do pensamento do corpo nu, do judeu do grego, do escravo do livre do homem e da mulher e de tudo que a nudez do corpo queira nomear, e a própria nudez da morada do universo criado. Quando Cristo morre na cruz, o poder da cruz remove a morte da mente nua, que está na superficialidade do comprimento, da altura e da largura que faz a consciência pensar segundo as obras da mente mortal. Assim, a consciência pensa que ela é um judeu grego,
um escravo, um livre, um homem e uma mulher e tudo que a nudez do corpo queira nomear. E pensa que a própria nudez da morada do universo criado é real. Mas, na verdade, a consciência não é nenhuma destas obras mortas da criação. Então, o sangue de Cristo remove a nudez das obras mortas da criação da consciência, no sacrifício do poder da cruz, transportando a própria consciência para servir nas profundezas do universo do Espírito Santo, com as obras da veste da mente viva do amor de Cristo. Então, qual seria o verdadeiro sentido do seguinte versículo? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O versículo está mostrando que a própria consciência está mudando de lugar, deixando para trás as obras mortas e visíveis da mente nua, e acessando as obras invisíveis e vivas da veste da mente de Cristo. Este princípio da mudança de lugar da consciência claramente se observa nesta passagem bíblica. E vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Então vos anunciou ele a sua aliança que vos ordenou cumprir, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículos 11 a 20. O que se observa claramente aqui é Deus movendo a consciência do povo de Israel de lugar da visão nua das obras mortas da mente que pensa segundo a mudez da imagem com comprimento, altura e largura, para acessar a profundidade da veste invisível dos elementos invisíveis das obras vivas da mente de Cristo. Porque o próprio texto diz: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes figura alguma. Interessante observar que Deus fala sem a figura das obras mortas da criação, mas segundo a veste invisível do seu Espírito Santo. Isto implica que o povo de Israel não estava mais no comprimento, na largura e na altura do universo criado, mas na profundidade da veste do universo não criado, determinando de forma bem clara que Deus mudou a consciência do povo de Israel de cima para baixo, fazendo desaparecer a dimensão da luz do comprimento, da altura e da largura do universo criado, na escuridão adimensional do universo não criado. Por isso que o próprio texto diz: e vós vos chegastes, e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens e escuridão. Então, ser cheio da plenitude de Deus
é a mudança da consciência de lugar. Tirando a consciência da visibilidade do corpo nu e transportando a própria consciência para a veste invisível do Espírito do Deus Pai. E o transporte da consciência também se observa no próprio texto, quando diz: Mas o Senhor vos tomou, e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Mas, existe uma expressão muito interessante, que existe o universo criado e o universo não criado. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco do meio do fogo. Para que não vos corrompais, e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol, e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Se observarmos com muita atenção, Moisés fala da terra prometida. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Percebam que existe a terra prometida, e a própria terra prometida não está inserida dentro da nudez do universo criado, mas fora do universo criado. Então, literalmente estamos vendo dois universos. Por isso, que é necessário conhecer o comprimento, a largura, a altura e a profundidade. Porque através do conhecimento do comprimento, da largura, da altura e da profundidade, vamos conhecer que existe um universo invertido e nu, que foi criado com comprimento, com largura e altura. E a profundidade adimensional da veste do universo não criado, que é a própria terra prometida, que faz desaparecer a própria dimensão da nudez da luz do universo criado. O qual relataremos no próximo vídeo.